falando muito, vem cá falar, vem cá, vem. Ô, glória! Amém, amém. Fica à vontade aí, Deus abençoe. Graça e paz, irmãos, amém? Amém! Louvo a Deus mais uma vez pela oportunidade que Deus nos concede. Eu farei isso todas as vezes que subir ao altar da sua casa, pois tamanha é a alegria que subo aqui. E eu tenho certeza que nessa noite a igreja está sedenta para ouvir Deus falar nessa noite, amém? E é por isso, mais uma vez digo, coloque-se em oração, porque minha intenção nessa noite, meu objetivo maior, é tão somente ser mais uma vez instrumento dele, que não venha falar nada de mim, que ele venha falar através da minha vida aos seus corações. Amém? Amém, Senhor da glória. Eric, me ajuda aí, vai. Hoje vai. Meu assistente. Tem som ou só imagem? Não, só imagem. Então vai, hoje vai. Ensaiei, cheguei cedo, ensaiei. Ô, glória. Vai dar tudo certo. Canta aí, vai. Queridos, eu ia cantar enquanto não chegava o telão, mas... Queridos, o tema dessa noite é seguindo em frente. Aleluia. Eu quero convidar a cada um de vocês aqui nessa noite, logo após aqueles pontinhos ali, construírem um tema dessa noite. Seguindo em frente em meio às adversidades, seguindo em frente em meio às crises, seguindo em frente a minha crise, a crise no casamento, enfim, cada um de nós seremos convidados por Deus essa noite a construir o nosso tema. Amém? Amém. Confesso aos irmãos que quando eu estava escrevendo essa mensagem, é uma mensagem que gosto muito de falar, seguir em frente. Para mim, seguir em frente está totalmente relacionado a uma vida de sucesso, a uma vida vitoriosa. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, alguns nomes logo vieram à minha cabeça. Quando falamos de uma vida de sucesso e de uma vida vitoriosa em diversas áreas da nossa vida, cada um de nós lembramos de alguns nomes. Por exemplo, se nós falarmos da vida empresarial, o primeiro nome que veio à minha cabeça foi do apresentador, dono de uma TV, que é o Silvio Santos. Se nós falarmos de um esportista, logo veio à minha cabeça o nome de Ayrton Senna, homem exemplo como atleta, como cidadão. Trazendo para o mundo, de repente, dos concurseiros que possam ter aqui, logo vem à minha cabeça também o nome do juiz federal William Douglas, que todo mundo conhece. Pessoas que têm em comum características, e são essas características que eu desejo falar nessa noite. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Aleluia. Senhor nosso Deus, eu quero nessa noite, Senhor, entregar minha vida em teu altar. Que o Senhor possa, Senhor, usar-me como instrumento teu para falar a cada coração. Usa-me, Senhor, como canal de bênçãos em cada vida, em cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, eu queria fazer uso da minha profissão para falar sobre pessoas vitoriosas nesse momento. Você deu ano passado a Olimpíada Rio 2016, que deixou para a gente grandes histórias, grandes conquistas, grandes atletas que passaram por nossa cidade e conquistaram suas medalhas e quebraram seus recordes. Mas o que mais me chama a atenção nessas histórias não é a premiação que eles conquistaram, não são as medalhas, não são as quebras de recordes, mas sim o caminho que eles percorreram até o sucesso. Eu tenho certeza que todos esses homens que falei, muitos outros nomes que poderíamos citar aqui, em diversos momentos da vida dele, eles repetiram essa frase: eu preciso seguir em frente. Em meio às lutas, em meio às adversidades, eu preciso seguir em frente. Peguei alguns exemplos das Olimpíadas para conversar um pouquinho melhor com vocês. Rapidamente aqui. Diego Hipólito, o ginasta glorioso brasileiro ao finalmente conseguir uma medalha olímpica na Rio 2016. Depois de cair nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, depois de seu último fracasso, Hipólito caiu na depressão
não comia, emagreceu 10 quilos e chegou a ser internado. Ele tinha medo de entrar em elevador, de voar de avião, de entrar no carro, de dirigir. Segundo ele, ele disse o seguinte: tudo me deixava em um estado de ansiedade muito grande. Eu entrava em desespero. Contou ele a UOL, né? Revista de 2014. Mas em 2016, a história mudou. E o final, todos nós já conhecemos. O segundo, por favor. Michael Phelps, o maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos, também precisou vencer uma depressão profunda para encerrar sua carreira em grande estilo. Em 2014, o nadador americano chegou ao fundo do poço ao se viciar em pôquer, bebidas e drogas. Chegou até ser preso e ao ser flagrado dirigindo embriagado e ficou 45 dias internado em uma clínica de reabilitação. Ele disse: eu era um trem desgovernado, eu era como uma bomba relógio, esperando para explodir. Eu não tinha autoestima. Houve momentos em que não queria estar aqui. Aquilo não era bom, eu me sentia perdido. Disse ele a uma entrevista à ESPN. Eu tenho certeza, tem mais um exemplo, mas que eu não vou passar, que não tem necessidade, até para eu estou caminhando com o tempo, que diversas vezes esses dois e os outros exemplos falaram, né? É preciso seguir em frente. E a história desse Michael Phelps também nós já conhecemos. Terminou a sua história, seu ciclo olímpico, como um dos maiores vencedores de todos os tempos. Pois bem, inspirado nessas histórias de sucesso, é que eu queria te apresentar uma história de uma carreira diferente. A carreira que Jesus tem proposto para mim e para você. Uma carreira cristã. Uma carreira cristã, mas uma carreira cristã o quê? Vitoriosa. Às vezes, irmãos, saímos de um culto como esse, de um culto de domingo, inspirados por uma palavra, chegamos em casa, batemos no peito, olhando no espelho e dizemos: eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Mas às vezes a hora vai passando, e aquilo que era uma afirmativa começa a se tornar o quê? Um questionamento. A grande questão é que, se nós olharmos para o livro de Apocalipse, em nenhum momento as cartas dirigidas à igreja dão-nos a chance de pelo menos empatar. Somente o vencedor. Vamos recordar aqui comigo? Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ao que vencer, terá o seu nome no livro da vida. Abra comigo agora, ou melhor, passa 2 slides. Isso. Lucas 18, versículo do 1 ao 5. Lucas 18, versículo do 1 ao 5. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aqui, para tentar facilitar aí, né? Ganhar um pouco de tempo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Veja bem ali, ó, e por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Amém? A palavra diz, versículo muito conhecido, que o juiz só foi resolver a causa da mulher por causa de quê? Porque ela insistiu. Então, assim, penso eu que vocês vão concordar comigo que a primeira característica de um vencedor é a persistência. Persistência. Eu estava vendo diversos exemplos na minha vida, relembrando um pouco do meu passado. Quantas das vezes eu fui persistente, quantas das vezes eu fui teimoso? Porque às vezes a gente confunde, né? Persistência com teimosia. E eu descobri que a persistência é uma característica de quem está com Deus no centro da sua vida, está direcionando a sua vida. E o teimoso é aquele que quer agir por sua própria vontade. Persistente é aquele que faz, que luta, que batalha, mas sendo direcionado por quem? Por Deus. Aí eu fui buscar alguns exemplos de persistência na palavra do Senhor. Próximo slide, por favor. Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 29. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Esse quem era? Jesus. Estava querendo se esconder, né? Porque uma mulher cujo tinha um filho tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação,
e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Amém? Queridos, eu fico às vezes imaginando, se você entra por essas portas depois de um culto e pede o pastor Maurício ou o pastor Edmilson para fazer uma oração por você. Você fala assim: pastor Edmilson, ora por mim. Aí o pastor Edmilson vem com uma resposta dessa para você. O pastor Edmilson, com a sua característica, mais tranquilo, eu não sou igual ao Márcio, não ator igual ao Márcio, mas eu penso que o pastor Edmilson faria assim, passaria a mão assim na cabeça, né, pastor, como você faz, e diria: eu não posso orar por você, não é lícito dar os pães aos cachorrinhos. Aí eu fico imaginando a mesma pessoa pedindo ao pastor Maurício: filhão, tu tá de brincadeira, né? Ó, não dou banho aos cachorrinhos. Tu imagina se fosse você? Se fosse eu? Às vezes por muito menos a gente quer virar a cara. Às vezes por muito menos a gente faz biquinho para Deus. Eu recordo que no segundo dia que eu entrei aqui nessa igreja, depois de uma noite abençoada, que o Senhor falou grandemente ao meu coração, eu queria abraçar os meus pastores, falar com os pastores e tudo. Entrei por aquela porta ali, o pastor Edmilson estava andando daqui para lá. Eu enchi o peito, estiquei a mão meia hora antes e fui em direção ao pastor Edmilson. Gente, de Deus, isso é de Deus. Fui na direção dele e enchi o peito. Quando eu cheguei perto dele: pastor, a paz. Ele passou direto, nem me viu. Cheguei em casa e falei para a Flaviana: filha, esse pastor é esquisito. Naquela noite anterior, Deus usa ele poderosamente para falar no meu coração e agora ele nem fala comigo. Ainda bem que Deus botou a Flaviana na minha vida. Aí, só Jesus, isso é uma bênção na minha vida, gente. Filho, calma, às vezes é o jeito dele. Pô, mas que jeito esquisito, filho. Cara, passou por mim, o pastor da minha igreja não falou nem comigo, cara. E pior, gente, tem sempre alguém olhando nessas horas. Eu olhei para trás, tinha uns 3 milhões, eu entrei no banco, fiquei sem graça, botei a mão no bolso. Não sabia onde enfiar, cara. Na semana seguinte, alguém me convida para fazer uma obra, igual você, Wender, tá? Vim fazer obra igual você tem que fazer. Só que, filho, agradece a Deus, porque tem gente que não veio ontem, entendeu? Pegou no meu pé a obra inteira. Quando eu já não aguentava mais, eu falei: eu vou fugir dele. Descobri que o evangelista vinha fazer um macarrão. Corri para dentro da cozinha para fazer um macarrão e aprender a fazer um macarrão. Só que de repente aquela porta de vidro bate e eu escuto aquela voz suave: cadê o Eduardo? Era ele me procurando. Falei pro evangelista dentro: não é possível, aqui dentro ele não vai ensinar você a fazer macarrão. Entrou por essa porta, filho. A primeira coisa que ele falou: que o macarrão estava fazendo errado. Eu tenho que fazer de um jeito ou de outro. O evangelista falou com minha cara assim: olha pra cadeira: pô, já tem isso, evangelista. Aí o evangelista: calma, filho, ele é assim mesmo, é pro teu bem. Eu falei: Jesus. Fomos comer o macarrão aqui fora, né? Tava tão nervoso nesse dia que deu um negócio estranho na minha barriga, muito estranho. Tava todo mundo lá fora, eu corri aqui pra dentro. Gente, na boa, fiz um negócio terrível. Ó. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir perdão ao pastor Edmilson e já o pastor Maurício e a igreja, porque naquele dia eu menti, gente. Eu preciso pedir perdão. Crente não pode mentir, então eu vou pedir perdão. Eu falei: ninguém vai entrar. Eu olhei aqui, ninguém entrou, saí correndo. Pô, mas logo em seguida, quem que vem aqui? O pastor Edmilson. Ele abre aquela portinha, ó, lá naquela porta de vidro. Ele faz assim, ele bota assim o rosto e sai e volta. Eu baixei a cabeça e ele falou: gente, quem fez isso? Quem fez essa coisa horrorosa? Só que aí tem um problema ele falar isso, porque eu já estava sem graça, eu baixei a cabeça e ele falou: isso é coisa do Maurício. Se você tivesse no meu lugar, seja sincero, segundo dia de igreja, o que você ia fazer? Fala a verdade. Pastor, me desculpa. Eu virei pro pastor Edmilson e falei: pastor, realmente eu acho que foi ele. Aleluia.
Perdão, mas eu precisava falar isso, tá? Aleluia. Glória a Deus. Foi sim, pastor. Eu peço desculpa. Eu fiz isso mesmo, tá? Se me perdoe. Abra comigo agora em Daniel, capítulo 1, do verso 3 a 8. Abre sua Bíblia, por favor. Perdão, gente, perdão. Esquece um pouquinho, rapidinho. Pulei aqui uma parte aqui. Estava até emocionado com o meu pedido de perdão. Volta no anterior, por favor. Estava até emocionado com o pedido de perdão. Não, anterior. Isso. Show de bola. Então, queridos, quando nós olhamos para isso daí, nós vemos um grande exemplo de persistência, não é isso? Vemos um grande exemplo. Deixa eu ver o que eu estava falando aqui. Assim, de uma mulher que não se abateu com um não, né? Uma mulher que recebeu o não de quem? De Jesus. E ela não se abateu. Às vezes nós, por muito menos, nos abatemos, como nós acabamos de falar, né? Às vezes temos um problema numa conta a pagar, temos uma briguinha com a nossa esposa, né? E aí parece que o mundo desaba. Eu, particularmente, graças a Deus, eu tenho mudado muito nisso. Fabiano não podia bater o pé, porque eu queria sair correndo chorando, tadinho de mim. Me assustava, né? Talvez você possa perguntar assim, Eduardo, qual outro exemplo que você poderia me dar de persistência? Marta, gente. Já parou de pensar na Marta? Vai lá, chama Jesus, porque Lázaro está morrendo. Jesus apareceu? Apareceu no enterro? Depois ele aparece como se nada tivesse acontecido, né? Vem caminhando tranquilo, chega lá e a Marta diz assim para ele: olha, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sabe o que é mais interessante nessa noite? E algo de Deus para a tua vida? Marta não perde muito tempo se lamentando, não. Logo em seguida ela coloca assim uma vírgula e diz assim: mas eu bem sei que tudo que pedires ao Pai em teu nome, Ele te concede. Não adianta, irmãos, ficarmos nos queixando das nossas antigas derrotas. Não adianta ficarmos nos queixando, nos entristecendo com as pequenas coisas. Coloca uma vírgula na tua história. Mas eu bem sei que o meu Deus supre as minhas necessidades. Que o meu Deus vai à frente do meu casamento. Que o meu Deus vai à frente dos meus filhos. Que o meu Deus vai à frente das minhas escolhas. Quer ver mais um? Pensa no Bartimeu. Jesus caminhando e Bartimeu fazia o quê? Segue? Jesus. E o que a multidão fazia? Cala a boca. Cala a boca. Ele não vai te dar atenção. É importante, está rodeado de gente. É assim comigo e com você, irmãos. Às vezes você está cheio de sonho, mas a multidão grita que você não é capaz. Às vezes eu olhava para o altar aqui da igreja e imaginava um dia realizando o meu sonho de subir aqui. Mas a multidão às vezes gritava nos meus ouvidos, dizendo que eu não era capaz. Só que Bartimeu, sabe o que ele fez, querido? Ele fez o quê? Gritou mais alto. Chegou a hora de você gritar mais alto. Não deixa a multidão te influenciar. Não deixa a multidão dizer para você que não dá. Amém? Agora sim, abra comigo em... Deixa eu ver. Daniel. Isso, Daniel 1:13 e 8. Amém, Jesus. Eu estou olhando para lá, tentando dar uma simplificada aqui, senão... Eu fui fazer uma experiência, pastor, fazer um teste, a mensagem tinha quase 1h20. Eu falei: Jesus, senão não tem jeito, estou aqui lutando aqui com o tempo. Mas tudo bem. Daniel 1:13 diz assim, então o rei ordenou aos penais, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho de própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdilim.
Esse versículo todos nós conhecemos, lindo demais. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por eles. Gente, olha só, eu tirei 3 grandes lições na vida daqueles que querem seguir em frente. A primeira: Nabucodonosor invade Jerusalém, certo? Se eu estiver falando besteira, o senhor não pode me corrigir, tá? Nabucodonosor invade Jerusalém com uma seguinte estratégia: vamos tirar de Jerusalém as cabeças pensantes, seriam os jovens. Tirando eles, nós enfraqueceríamos Jerusalém e se tornaria mais fácil nós destruirmos. Pega essa galera aí, Daniel e seus amigos, e joga para onde? Para Babilônia. Qual é a primeira lição que eu tive na minha vida e tenho certeza que você pode extrair para a tua vida também? Eles queriam ir para Babilônia? Às vezes acontece isso, né? Às vezes a vida vai te levar por caminhos que você não gostaria de ir. Às vezes a vida vai te conduzir por situações que você não gostaria de seguir. Por exemplo, vou pedir permissão à minha esposa para falar, mas falo isso com muito temor e tremor que eu vou falar agora, tá? Eu não gostaria hoje de morar no mesmo quintal que a minha sogra. Eu gostaria de ter minha casa. Eu gostaria de ter minha casa independente com a minha esposa, ter meu quintalzinho independente, né? Só que a vida me levou para morar com ela. Só que Deus sempre falou no meu coração o seguinte: todas as vezes que a vida te levar para um lugar que você não queira ir, eu vou com você. Eu estou com você. Isso que você está passando, essa fase que você está passando, no momento que você tem buscado, a oração que você tem feito todas as manhãs ou todos os dias, Deus está contigo. É Ele. Isso só vai servir para fortalecer o teu testemunho lá na frente. Quando você subir aqui, ou quando você cantar, ou quando você servir a Deus aqui, você vai lembrar de tudo isso que você está passando. Amém. Então hoje, eu decidi parar de brigar com a minha sogra. Não brigo mais com ela. Sei das nossas diferenças, sei das nossas limitações, mas o que eu tenho que fazer é o seguinte: orar por ela. Amém. O pastor Edmilson até falou para uma coisa comigo que eu fiquei um pouco preocupado, mas tudo bem. Ele disse o seguinte: filho, amanhã no futuro tu vai cuidar dela, Deus vai te exaltar para tu cuidar dela. Amém, Jesus. Fiquei um pouco preocupado, mas é assim. Eu não queria morar, eu queria ter uma casa independente com a minha esposa, mas a vida me levou, situações da vida me levou para lá. Então, Senhor, se tu me trouxe, tu está comigo, eu vou vencer aqui com ela. Amém. Nós vamos vencer. Nós vamos nos tornar uma família unida. Eu creio nisso, eu creio que isso é possível. Sou um pouco cabeça dura em relação a isso, mas eu creio que isso é possível. Amém? Amém. Segunda lição que eu aprendo com a historinha desses 3 aí: trocaram o nome dele, sim ou não? Trocaram, né? Trocaram seu nome, mudaram de lugar para outro. Diferente do mundo aí fora. Qual o protocolo que o mundo tem mostrado para mim e para você? Qual o protocolo que o mundo tem mostrado para mim, para os meus filhos e para os teus filhos? Trocaram nome, trocaram cidade deles, mas uma coisa não trocaram, ou melhor, não conseguiram tirar: Deus de dentro deles. Pode trocar teu nome, pode trocar você de emprego, de casa, por onde for, mas creia que Ele está passando contigo. Terceiro e última coisa que aprendo com eles, que aprendo na história desses 3. Também você já conhece com certeza, quando o Nabucodonosor fica meio pirado da batatinha, cria uma imagem e manda todo mundo se curvar, né? Toca a musiquinha e faz o quê? Dobra o joelhinho. Não é isso, pastor? Manda o quê? Toda vez que tocar a musiquinha tem que fazer o quê? Dobrar o joelhinho. Aí tu já parou pra pensar na vida desses 3 como é que deve ter sido? Hein? Todo mundo dobrando o joelho, todo mundo lá, pum, pum. E eu fico imaginando lá, se fosse eu, né, que sou muito corajoso, o Anderson, que é forte pra caramba. Imagina eu, Anderson e Alex lá, ou eu, Anderson e Tiagão lá. E aí, cara, vai dobrar? Eu não dobro, não. Eu não vou dobrar, não. E tu vai dobrar? Eu não vou dobrar, não. Mesmo que tenhamos que passar pelo fogo, nós não vamos dobrar o nosso joelho. E a história você já conhece. Dobraram o joelhinho? Morreram? Aprendo a quarta e última lição nessa história. É que quem dobra o joelho adora ver quem não dobra. Foram lá fazer uma fofoca, não foram? Ó, os 3 não dobraram o joelhinho deles, não. Você não falou que tem que dobrar? Vai lá. Aí você já conhece a história, que Nabucodonosor foi lá, quis dar mais uma chance para eles, mas eles não dobraram. Certo? Não dobraram. Pois bem, Nabucodonosor olha na fornalha lá pegando fogo,
olhou assustado e falou assim: peraí, quantos vocês jogaram lá dentro? 3, eu estou vendo 4. É exatamente isso. É exatamente isso que vai acontecer na vida de todo aquele que se levantou muitas vezes contra você. Não estou fazendo comparação à música da Cristina Mel, não. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quem me viu passar para a prova não me ajuda. Nada disso não. Não é isso não. Jamais. Né? Como é que é o nome? Jamais. Aí eu falei Cristina Mel. Você viu que eu conheço bem, né? Só para despertar vocês. Mas é isso que vai acontecer na tua vida. É isso que vai acontecer na vida, sabe de quem? Da nossa igreja. Muitos vão se levantar e vão falar assim: é essa igreja que começou numa casa, na casa de um irmão com 5, 10 pessoas, é essa igreja que alugou lá uma simples academia e tinha no máximo 60 pessoas, todo mundo apertado. É essa igreja que está levando o evangelho pela televisão, pela rádio, caminhando o evangelho pelo mundo. É essa igreja que Deus vai levantar no centro de recuperação como nunca houve na história de Maria. É essa igreja assim. Sabe por quê? Porque essa igreja, a liderança dessa igreja, eu e você, nós não dobramos o nosso joelho diante do sistema religioso que está aí fora. O tempo todo tem tentado colocar na nossa vida um Deus, o Jesus gênio da lâmpada. Talvez se nossos pastores fizessem dessa forma, aceitassem diversas propostas, talvez nós não estaríamos mais aqui. Mas os nossos pastores não se dobram, você não se dobra, eu não me dobro. Por isso, eles vão olhar para essa igreja e vão dizer isso: gente, já estão em várias cidades, fora do país, TV, rádio, eu creio nisso. E para terminar, irmãos, presta bem atenção nesse finalzinho aqui agora que eu queria chamar a sua atenção. Preste atenção. Talvez você possa falar assim: Eduardo, falando assim parece fácil. Você não sabe o que eu estou passando. Eu sei que não é fácil. Alguém pode abrir para mim João 10:10, rapidinho, por favor? João 10:10. Presta bem atenção nesse final, irmãos. Eu gostaria de pedir a você, igreja, agora nesse momento, que você ficasse em oração. Principalmente nesse final agora, tá? Eu estou correndo quanto tempo para tentar acabar na hora certinha e não passar do horário. Amém? Alguém pode ler para mim João 10:10? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Amém. Para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E aí, tem dia nas nossas vidas, tem momento nas nossas vidas, que de repente, o teu dia se transforma em noite. Aleluia. Excelente! Excelente, lindo isso! Você acha que é o bambambam, o tal da história? Chega aí, fala as palavrinhas aí bonitas, o pessoal, e acha que é assim. Você lembra o que você fez no seu passado? Você lembra, querido? Eu lembro muito bem. Eu lembro. Você se prostituiu. Eu lembro que você se deitou com outras mulheres a não ser sua esposa. Eu lembro disso tudo. Eu lembro disso tudo excelente. Você se acha capaz? Você se acha capaz de estar aí falando pro pessoal? Você se acha capaz? Aleluia. Esse é o papel dele. Ele não pode ver a tua alegria, não pode ver o teu sucesso. Ele não vai descansar. Sabemos que ele está o tempo todo ao nosso redor. Eu estou falando aqui, ele está me esperando lá fora. Ele fica assim, ó, dessa forma. Exatamente dessa forma. Só que tem uma coisa que eu preciso te dizer nessa noite, igreja. Talvez hoje, antes de você entrar aqui, ele tenha soprado nos teus ouvidos exatamente isso. Talvez, antes de você botar o pé aqui dentro, ele tenha falado isso para você. Quem sabe você, durante essa semana, teve que redobrar as orações, porque esse é o papel dele. Só que a partir do momento que você se levanta e você se posiciona com Deus, você toma posse daquilo que Jesus te chamou para fazer, que você, como o evangelista Carlos disse na palavra de domingo, que você deixa o conforto desse banquinho, deixa o conforto do sofá da tua casa, você pode olhar para ele e dizer assim: olha, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
eu prossigo para o alvo. Retire daqui, Satanás. E a partir desse momento que você começa a entrar de frente, guerrear essa batalha, sabe, se aliançar os pastores dessa igreja, se aliançar o irmão que está do teu lado, se aliançar a família que está do teu lado, a partir do momento que você começa a se preocupar com o irmão que está necessitado, começa a passar um zap, quando Deus começa a falar no teu coração, aí, querido, é diferente, sabe por quê? Porque a tua noite transforma-se em dia, e é aí que Jesus, que o Senhor Jesus começa a fazer a diferença na tua vida. Quem os condenará? Pois fui eu que morri e ressuscitei dentre os mortos. Apartai-vos daqui, Satanás. Pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em mim. Aleluia. Posso te pedir uma coisa nessa noite? Fica de pé, por favor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Queridos, há alguns dias, pouquíssimos dias atrás, eu passei o dia mais difícil da minha vida. Chamei os meus pastores para conversar. Nunca me senti tão provado em um dia só. Foi no trabalho, na vida pessoal, em todas as coisas. Aleluia. Em uma das questões que eu fui provado no dia, uma pessoa aparece diante de mim, uma mulher, uma professora que entrou no meu lugar, em um dos meus trabalhos, não daqui em outro lugar, e fala meia dúzia de palavras bonitinhas. Você acha que Jesus desceu do trono dele para impedir que ela falasse aquilo para mim? Você acha que ele enviou um anjo naquele momento? Não. Ele aguardou de mim o meu posicionamento. Hoje eu encho o peito e digo que eu amo a minha esposa, que eu amo a minha família. E por causa desse posicionamento, esse Jesus está trabalhando em favor da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Queria te pedir um favor, que quando eu escrevi essa mensagem, Deus falava no meu coração. Queria pedir autorização ao pastor Ednilson, pastor Maurício, os pastores, para fazer uma breve oração para as famílias dessa igreja. Glória a Deus. Queria que você não desse a mão à pessoa que está do teu lado, mas que você abraçasse a pessoa que está do teu lado. E se alguém da tua família não está aqui, abraça e pensa em alguém que está lá na tua casa. Porque o objetivo dele é querer provar para mim e para você que nós não somos capazes de vencer, que a nossa família vai naufragar, que a nossa história não vai chegar ao fim. Mas nessa noite, em nome de Jesus, quando nós curvarmos a nossa cabeça e nós começarmos a orar, Deus já está enviando a resposta que você tanto precisa nessa noite. Pai, Aleluia. obrigado, Deus, Glória a Deus. porque aqui consegui chegar. Obrigada, Deus. Quando lembro-me, Senhor, daquele dia, Senhor, quantas lutas eu passei em um dia só. Meu Deus. E chega essa noite, eu descubro que valeu a pena. Aleluia. Eu descubro, Senhor, que valeu a pena seguir em frente nesta carreira que o Senhor tem proposta para mim e para os meus irmãos. Aleluia. Eu te peço, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Deus. por cada família aqui representada, Deus, por cada família que tem pedido oração para nossas irmãs, para os nossos irmãos. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, libera uma palavra de vitória em todas as áreas dessas famílias que aqui estão. Fortalece cada família, Senhor, nesta noite. Dai a cada um de nós, Senhor, uma certeza, Senhor, que vale muito a pena te servir. Que vale a pena ser fiel a ti, Senhor. E ainda que o adversário de nossas almas, Senhor, lance contra os nossos ouvidos, que não vamos conseguir, que não vamos chegar até o outro lado, Pai. Que nós tenhamos essa certeza que naquela cruz o Senhor decretou a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você dê uma linda salva de palmas para o nosso Rei que vive. Aleluia. 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 Igreja, que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus abençoe as vossas famílias. Creia que Ele está na história da tua família. Em nome de Jesus.